Bom, pessoal, agora a gente vai mudar de assunto para falar de outro tema importante que a gente já mencionou aqui, essa polêmica das transferências via Pix envolvendo o governo Lula. A gente teve, primeiro, na semana passada, quando tudo começou, o governo publicando um ato para que transferências via Pix acima de R$5 mil fossem monitoradas pela Receita Federal. Isso começou na internet a gerar um burburinho imenso. Primeiro, porque houve muita desinformação e muitas notícias falsas de que o Pix começaria a ser taxado, o que não é verdade. A gente vai explicar aqui, tanto com nosso repórter Guilherme Resch, quanto com um especialista, um advogado especialista, tributarista, e também por pessoas que ficaram incomodadas com a medida em si, com o que ela realmente faria, que é monitorar essas transferências via Pix para evitar a sonegação de impostos. E aí a gente teve, nessa semana, o assunto esquentando de novo. O governo já estava bastante pressionado, mas Nicolas Ferreira, deputado federal pelo PL de Minas Gerais, publicou um vídeo nessa semana que teve 302 milhões de visualizações no Instagram até o momento, mas só cresce. E isso fez o governo ficar muito mais pressionado, viralizou muito esse vídeo. As pessoas intensificaram as críticas a essa medida e ontem o governo decidiu revogar o ato. Então não vai mais existir, pelo menos até o momento, esse monitoramento de transferências Pix acima de R$5 mil, até o momento. Aí hoje a gente teve um novo capítulo dessa história e aí a gente chama Guilherme Resch para explicar para a gente, porque o governo publicou uma medida provisória que reforça que não deve haver taxação sobre as transferências via Pix. Guilherme, boa tarde para você. O que diz essa medida provisória? Boa tarde, Lara. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, Lara, essa medida provisória, editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, ela diz que não incidirá sobre o Pix nenhum tipo de tributo, seja imposto, taxa ou contribuição. É uma medida provisória de fato para reforçar a gratuidade do pagamento instantâneo brasileiro. Além disso, Lara, ela diz que o fornecedor de produtos ou serviços não pode ali aplicar na realização de pagamentos por Pix à vista nenhum encargo, nenhuma taxa, um valor a mais, um valor adicional, justamente por causa desse pagamento, nessa realização do pagamento por Pix à vista. E que se o fornecedor de produtos ou serviços fizer isso, colocar essa taxa adicional, estará incorrendo ali, deixa eu só pegar aqui o termo correto para dizer, estará cometendo prática abusiva, e isso o sujeitará às penalidades previstas na legislação do direito do consumidor. Então, essas são as duas principais previsões dessa medida provisória, e ela diz também que esse fornecedor de produtos e serviços deverá deixar claro para o consumidor que existe, então, essa proibição no seu estabelecimento, essa proibição para ele, o fornecedor, de colocar essa taxa adicional para pagamentos, realização de pagamentos via Pix à vista. Enfim, a medida provisória, como você comentou também, Lara, ela foi anunciada ontem pelo governo federal, junto com a revogação daquele ato da Receita Federal que ampliou na fiscalização de movimentações financeiras, incluindo o próprio Pix. E depois de uma onda de fake news, a gente observou nas últimas semanas, e reclamações também, até com certo fundamento, em relação a essa medida e ao próprio Pix, Como você falou, começou várias fake news dizendo que, inclusive, teria taxação do Pix. Então, o governo, vendo essa onda de fake news e também as reclamações, decidiu não só revogar aquele ato da Receita Federal, que começou a valer no começo de janeiro, mas também, então, editar essa medida provisória hoje para reforçar a gratuidade do Pix, Lara. Guilherme, para você foi um tiro no pé o governo ceder às pressões. Porque foi isso, Foi basicamente isso. Eles publicaram uma medida na semana passada porque achavam que era a forma correta de proceder. Depois o assunto esfriou um pouco e então permaneceu do mesmo jeito. E quando a coisa esquentou de novo, quando as críticas se intensificaram, aí ficou demais para o governo aguentar. A população muito em cima do governo Lula, e uma população que tem grande parte do eleitorado dele também, porque houve essa questão de taxar o Pix, que é uma fake news, mas houve essa questão e isso revoltou muita gente.
Enfim, foi um tiro no pé o governo ceder a essa pressão e revogar o ato? A imagem que ficou do governo, né, Laura, foi uma imagem de derrota, de fato, para a oposição, uma imagem de um governo frágil, né, porque a gente precisa lembrar, até você citou aí, que a decisão do governo, né, de recuar, né, desse ato da Receita Federal e também de lançar essa medida provisória veio, inclusive, depois de um vídeo publicado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, né, deputado bolsonarista, em que ele falava ali, né, inclusive que não duvidava que o PIX pode vir a ser taxado e também dizia que quem iria sofrer com esse ato da Receita Federal, nessa ampliação das medidas de fiscalização, das regras de fiscalização, seriam trabalhadores informais. Então, o governo recuou depois disso, um vídeo que teve mais de 300 milhões de visualizações. E também de uma série de críticas por parte de oposicionistas, opositores de fato ao governo federal. Então ficou uma imagem de derrota, né? Que o governo, nessa questão do PIX, acabou sendo derrotado, né? Da ampliação das regras de fiscalização e de um governo frágil, de fato, né? Porque acabou precisando ceder, né? Sentiu ali que não conseguiria contornar essa situação, né? Não só combater as fake news, mas de fato dar uma resposta para as pessoas que estavam com uma insatisfação, com certo fundamento ali, de que era realmente a Receita Federal aumentando ali, cercando, né? Fechando o cerco contra trabalhadores informais, obrigando eles a pagarem, então, o imposto de renda. Então, realmente, essa foi talvez, não digo um tiro no pé, né? Tenha sido o caminho menos ruim para o governo, né? Porque, como eu falei, tinha, de fato, não só fake news, mas uma reclamação com certo fundamento, né? Uma insatisfação por parte da população de que os principais alvos do ato da Receita Federal eram trabalhadores informais, né, pessoas de classe média baixa, mas, de fato, ficou uma imagem de um governo derrotado, né, para a oposição, de um governo frágil. É o que a gente estava até comentando aqui, né, antes do programa, que a partir do momento em que gerou a polêmica, o ato na semana passada, qualquer decisão, manter ou revogar, seria ruim, deixaria o governo com uma imagem prejudicada, né? Então, é um caminho sem volta, não tinha muita saída para o governo. Mas essa medida provisória, publicada hoje, ela pode, de certa forma, reparar alguns danos ali para o governo Lula? É justamente essa a intenção, né, Lara, pelo que o governo anunciou ontem, né, ao falar ali que editaria essa medida provisória para reforçar, né, a gratuidade do Pix, em especial para tentar combater as fake news, né, fazer com que, deixar claro para a população de que não vai ser cobrada nenhuma taxa, não pode ser cobrada nenhuma taxa, nenhum imposto sobre o Pix, especificamente o uso desse pagamento instantâneo do Brasil. Então, de fato, esse é o objetivo do governo federal com essa medida provisória, né, esclarecer isso para a população, mas a gente precisa lembrar também que, por ser uma medida provisória, ainda vai ter que tramitar no Congresso, né? O Congresso precisa validar ela em até 120 dias, né? Senão ela perde aí a validade. Então, se o governo, de fato, sentir ou perceber que precisa manter, passar essa mensagem de forma clara, né? Que não vai ser cobrado, que o Pix continuará sendo gratuito, terá que trabalhar ali no Congresso para que essa medida provisória vire um projeto de lei, Lara. Guilherme, muito obrigada pela participação aqui no programa. Agradeço pelas participações, aliás, você que contribui muito aqui com a gente. Obrigado, Lara. Um bom trabalho. Você também. A gente segue conversando sobre essa polêmica do Pix e agora a gente vai tentar entender do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, o que está acontecendo e quais são os próximos passos. Por isso, a gente conversa agora com Victor Bastos, que é advogado tributarista e especialista em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Vamos conferir. Doutor Victor, então a gente está aqui, né, tentando desmistificar toda essa polêmica. Foi um tema que veio na internet, quando chegou na internet veio junto de muita desinformação. E, portanto, a gente conversa aqui agora para esclarecer todos os pontos, né? Então, assim, primeiro de tudo, a gente sabe que essa medida já está revogada, mas queria que o senhor começasse falando lá do início, quando tudo começou a acontecer, essa decisão do governo na semana passada de começar a monitorar PIX, transferências via PIX acima de R$5.000. Muita gente na internet falando que isso era ou se assemelhava a uma taxação, que isso era um início ali, um aviso do governo de que ia começar a taxar PIX. Qual é a diferença de taxação para monitoramento, para a gente acabar de uma vez por todas com essa dúvida e com essa ideia também de que o PIX ia ser taxado a partir desse ato? Bom,
A primeira coisa que precisamos ter em mente é que o dever das instituições financeiras declararem para a Receita Federal as informações dos correntistas ou dos usuários do sistema é algo que é história antiga. Tanto que a regulamentação anterior a essa de 2024, que valia agora a partir de 1º de janeiro de 25, era uma instrução normativa da Receita Federal de 2015. E, portanto, as informações de movimentações bancárias das pessoas e das empresas já é de longa data informado para a Receita. Prestemos bem atenção a esse detalhe. Elas são informações repassadas ao fisco. Se elas são apenas repassadas, isso não é uma garantia absoluta de que elas vão sofrer eventualmente uma tributação, embora seja fato. Se o que se declara para a Receita Federal numa declaração de imposto de renda de pessoa física ou na escrituração fiscal de uma empresa é diferente das movimentações bancárias praticadas ou pela pessoa física ou pela pessoa jurídica, a Receita Federal pode tomar alguma providência e cobrar o que ela, Receita Federal, entende como um imposto devido que não teria sido pago por haver um descompasso entre as movimentações financeiras e aquilo que se declara uma vez por ano, no caso da pessoa física, por exemplo. Então, diante desse quadro, já naturalmente existiria o receio que faria com que, ou deveria fazer com que, nós tomemos todos os cuidados no mundo para declarar de maneira correta e zelosa tudo aquilo que nós fazemos, para que a Receita Federal não encontre divergências entre o que nós praticamos nas nossas movimentações bancárias e o que está, afinal de contas, declarado. Porque se isso acontece, de fato, uma pessoa pode se sujeitar a uma fiscalização e se houver um descompasso, a Receita Federal não se der por satisfeita pelas explicações que o contribuinte dá, ela pode sim autuar esse contribuinte, cobrar imposto, cobrar juros e cobrar multa. Doutor Vitor, estava até olhando aqui nesse exato momento quantas visualizações aquele vídeo publicado por Nicolas Ferreira, deputado federal pelo PL de Minas Gerais, tem já no Instagram. Foi ele que viralizou e que colocou muita pressão em cima do governo para revogar esse ato, decisão que foi tomada ontem. 302 milhões de visualizações no Instagram. Esse vídeo, de fato, viralizou, tomou a rede social e pressionou muito o governo, que já estava muito pressionado por causa de uma grande onda de notícias falsas relacionadas a uma taxação que não existe, como o senhor acabou de explicar, do Pix a partir desse ato da semana passada. E, enfim, o que aconteceu é que ontem o governo tomou essa decisão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi a público para falar: estamos revogando a medida que monitora transferências via Pix a partir de R$5.000. Com essa medida, então, tá tudo anulado, volta a ficar tudo como estava, é isso? Exatamente. Volta à regra anterior, que é uma instrução normativa de 2015, e essa regra anterior ela era um pouco mais limitada em relação ao que buscar de informações e quem eram as empresas obrigatórias de prestação de informações, só que ela também observa um limite menor. A regra de 2015, ela estabelecia que o total de movimentações acima para pessoas físicas de R$2.000 era informado à Receita Federal, ao passo em que, embora essa regra de 2024 e 2025 ampliasse o quantitativo de empresas com a demanda de prestação de informações, ela também jogava um valor global maior, colocando esse limite de 5.000. Então, nós voltamos à regra de 2015, então, o total de movimentações acima de R$2.000 pelas pessoas físicas volta a ser o parâmetro utilizado pelas empresas para a prestação de informações para a Receita Federal, embora sejam as instituições financeiras as grandes protagonistas dessa história. Agora, na medida de 2024 e 2025, nós tínhamos uma ampliação desse leque, incluindo, por exemplo, empresas como o PicPay, né, que não estavam originalmente abrangidas na regra de 2015. Aí agora nós temos mais uma atualização, mais um capítulo, uma medida provisória que reforça que não há taxação e que não se pode taxar transferências bancárias via Pix no Brasil.
que essa medida provisória traz de novo? É realmente só um reforço para proteger o governo, mais um escudo do governo em meio a essa pressão muito grande para cima do governo Lula, do Ministério da Fazenda, ou tem alguma coisa de novidade aí nessa MP? Infelizmente, nós temos que classificar essa medida provisória como um escudo. Existe uma retórica muito grande que se criou justamente sobre o medo de que as informações passadas para a Receita Federal fomentassem uma fiscalização, um acompanhamento mais restritivo no número cada vez maior de pessoas e, portanto, atingisse pessoas com movimentações bancárias de valores mais baixos do que a Receita Federal costuma se focar, dentro das limitações que ela possui, tanto de mão operacional quanto de tecnologia. Mas, por um outro lado, a medida provisória não chega para resolver o problema, porque o problema envolvendo o PIX, propriamente dito como instrumento de pagamento, é um problema que nunca existiu. Voltemos pouco tempo atrás, compras de Natal. Quem é que não passou pela experiência de um determinado comerciante oferecer um valor com desconto no caso de um pagamento à vista ou num pagamento por Pix? Tinha uma razão para isso. Quando nós utilizamos cartão de crédito ou cartão de débito, existe taxa de administração cobrada pelas administradoras das maquininhas, por exemplo. Isso é um custo do comerciante. Quando eu escolho fazer um pagamento à vista, ou por Pix, ou fazer um pagamento com cédula, com a moeda propriamente dita, eu removo esse custo dele. Então, ele tem a margem para conceder um desconto mediante essa minha escolha. Então, quando eu olho para a necessidade de existir uma medida provisória dizendo que Pix equivale a um pagamento à vista, sejamos sinceros, é uma medida que dita o óbvio, não era necessário. Infelizmente, se criou uma necessidade artificial disso por causa dos acontecimentos recentes, e nós tivemos, de fato, o relato de alguns episódios em que lojistas estavam a cobrar valores adicionais, justamente por causa desse receio de que o Pix seria tributado. Portanto, se o cliente opta por fazer um pagamento Pix, cobra um adicional sobre isso. E agora a medida provisória chega para dizer que o pagamento Pix equivale ao pagamento à vista. Portanto, ele não pode se sujeitar a cobranças adicionais. Isso é uma medida absolutamente descabida. Só que, de novo, criada a medida provisória em um ambiente que, sejamos honestos, é algo com o qual nós já convivíamos. Nós já sabíamos que essa era a característica do Pix. Todo esse ambiente de alvoroço mais recente foi responsável por ditar uma necessidade de se dizer o que nós já sabíamos, o que já era óbvio. Então, agora a medida provisória vem para reforçar essa noção sobre o Pix, que ele se equipara a um pagamento à vista e, portanto, não pode sofrer acréscimos, não pode sofrer cobranças adicionais se ele for o meio de pagamento pelo que se escolhe o cliente. Agora, para a gente encerrar, doutor Vitor, claro que a gente não tem como prever o futuro, mas assim, o senhor já falou bastante aí sobre como não se pode taxar transferências via Pix. Nesse vídeo que a gente estava comentando de Nicolas Ferreira, ele fala que não, o governo não está taxando o Pix, por enquanto. E aí fala, eu não duvido nada que essas transferências possam ser taxadas. Existe essa possibilidade, assim, do ponto de vista jurídico? É possível que o governo passe em algum momento a taxar transferências via Pix? Tecnicamente, a transferência Pix ela só poderia sofrer um efeito direto de tributação da forma como o sistema tributário é hoje, se todas essas operações se sujeitassem, por exemplo, ao pagamento de retenção na fonte do imposto de renda da pessoa jurídica que está recebendo o valor. Então, imagine, você chega numa loja, vai fazer uma compra. Ao pagar por essa compra no Pix, a Receita Federal dita um sistema em que o imposto de renda já é retido no momento do pagamento. Então, ali você teria, por uma circunstância que hoje não existe, e a gente precisa deixar isso bem claro, uma circunstância que hoje não existe, ali nós teríamos, naquele contexto, uma tributação sobre esse meio de pagamento. Nestas circunstâncias, da forma como o sistema é hoje, a tributação diretamente sobre o Pix ela não existe e ela não tem meios de existir. Porque é uma forma de pagamento que se utiliza
principalmente nos casos de empresas que não têm esse dever de retenção na fonte. Então, o meio de pagamento não sofre uma tributação direta. O que existe, por outro lado, e aí eu acho que isso é independente de alinhamentos políticos e me privo de comentar esse aspecto, mas nós temos uma recorrência de iniciativas de ampliação da arrecadação e existe sim um justo receio de que novas medidas apareçam, primeiro vendidas como uma mera medida burocrática ou um aspecto operacional e depois revelem uma ânsia pela tributação. Nós tivemos exemplos recentes disso, que inclusive foram apontados pelo deputado no vídeo. Tirando o aspecto político de lado, é fato que nós temos uma postura cada vez mais rigorosa da Receita Federal buscando a arrecadação. E, portanto, quando o governo federal apresenta medidas que dão a entender que abre-se o espaço para uma futura medida de tributação direta sobre um meio de pagamento, sobre um determinado fato, sobre uma determinada conduta, sobre um determinado grupo, o risco existe por causa do histórico de condutas recentes que nós temos. Mas hoje é fato. Neste exato momento, não há tributação sobre o PIX e não há um sistema pronto de imediato para que numa virada de chave isso passe a acontecer. Precisa de uma mudança bem mais profunda para se cogitar isso em primeiro lugar. Doutor Victor Bastos, muito obrigada pelas explicações. Esse é um tema muito delicado, muito polêmico e, como a gente falou aqui, cheio de desinformação envolvida e que afeta diretamente a vida das pessoas, né? Porque a gente não vive mais sem Pix hoje em dia. A gente usa a todo momento. E as pessoas ficaram apavoradas com essa possibilidade de serem taxadas. Afinal, a gente de fato, isso foi incorporado ao nosso dia a dia, como o WhatsApp foi incorporado ao nosso dia a dia, são funcionalidades que a gente não imagina mais viver sem. Então, realmente, assim, uma faísca de desinformação pode causar um estrago muito grande, pode fazer um governo revogar uma medida, né? E foi isso que a gente viu aqui, muita notícia falsa. Então, é sempre bom ter um especialista como você para tirar essas dúvidas e para que a gente saiba de fato o que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Lara.